Gente, bom dia, vamos dar seguimento ao nosso conteúdo de direitos humanos. Nossa última matéria antes da segunda VA, a gente faz uma retomada de conteúdo e já entra em Organização das Nações Unidas. A matéria ONU, ela não é uma matéria muito extensa, vocês vão ver hoje. Hoje, na verdade, a gente vai ver alguns principais órgãos da ONU e vai entrar especificamente em dois, que vai ser bem interessante para vocês compreenderem. Até porque na aula de Direito Internacional, que vocês terão no 10º período, vocês vão estudar ONU novamente, mas por outra vertente, tá? Vocês vão estudar a ONU por meio de alguns órgãos que tratam de questões especificamente de direito internacional. Mas na aula de Direitos Humanos é importante a gente falar de algumas situações, de alguns pontos específicos da Organização das Nações Unidas, até porque a Organização das Nações Unidas é o maior organismo internacional que foi criado com o objetivo de manter a paz internacional, a segurança internacional e a cooperação internacional. Todos os objetivos da Organização das Nações Unidas, quando vocês forem estudar objetivos e princípios, vocês vão perceber que tudo gira em torno de manutenção de paz internacional, isso refletindo dentro dos Estados-membros, manutenção de uma segurança internacional. Então, qualquer situação que venha a abalar um pouco ou a causar um certo temor de que um conflito armado vai acontecer ou que uma guerra vai acontecer, a Organização das Nações Unidas tem uma função não de evitar que isso aconteça, porque às vezes ela não consegue evitar, mas pelo menos intermediar diálogos entre estados para tentar resolver a situação. Vocês vão ver, o principal estudo em relação à Organização das Nações Unidas é compreender que a ONU, ela não é algo único. Como que eu estou querendo dizer? Eu não sei se vocês já perceberam que muitas pessoas se referem à ONU como se ela dissesse tudo, como se ela... vou dar um exemplo, tá? Vou pegar lá um exemplo. ONU decide fazer isso e isso. Ou então, quando aconteceu a tragédia Mariana, aquela tragédia envolvendo mineração, equipes da ONU vieram ao Brasil em dezembro de 2015 e elaboraram um estudo que foi publicado, um relatório. Ou então, quando foi decidido um caso do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que está em Genebra, que geralmente se reúne em Genebra, né? Porque tem uma vez no ano eles se reúnem em Nova York. ONU entende que houve violação no caso. Não. Um caso muito estadual, não. Aconteceu agora recentemente isso. Às vezes as pessoas vão ler algumas notícias e tá lá, ONU faz isso, ONU fala aquilo. Não, peraí. Quem? Primeiro, que órgão da ONU se manifestou? Ah, professor, mas assim, para sair da ONU é porque teve o consenso. Não, às vezes não. Se a gente parar para pensar, a Organização das Nações Unidas pode ter até conflito interno dentro dela. Então, quando a gente fala em Organização das Nações Unidas, nós vamos falar de um organismo internacional que tem personalidade jurídica. Eu vou explicar o que isso muda, tá? Porque tem organismo que não tem. Só existe. Ele tem personalidade jurídica, a Organização das Nações Unidas tem. Só que essa Organização das Nações Unidas, ela é um conjunto de órgãos. Então, existe, por exemplo, a gente vai estudar hoje, existe o maior órgão da ONU, que é a Assembleia Geral da ONU. Quando vocês estiverem no 10º período, vocês vão fazer uma simulação da Assembleia Geral da ONU. Então, a gente vai ver o que é essa Assembleia Geral da ONU, quando ela se reúne. A gente vai entender hoje por que o Brasil é o primeiro a discursar. Acho que eu até mencionei, não sei se mencionei com vocês, tem uma razão do Brasil ser o primeiro a discursar, faz a abertura da Assembleia Geral da ONU, é o Brasil. Quais são as funções dessa Assembleia Geral da ONU? O que ela tem a ver com a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Um outro órgão da ONU, o órgão mais importante da ONU, não é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral da ONU é o maior, tá? Por quê? Porque todos os estados que fazem parte, os mais de 190 estados que fazem parte da ONU, eles têm direito a voto. Então, toda vez que a gente vê lembra de ONU, a gente lembra daquela grande sala ONU, com aquele tanto de gente, uma pessoa lá no meio falando, enfim. Aquele tanto de cadeira, aquilo ali é a Assembleia Geral da ONU, é o maior. Só que a gente tem um menor, e o menor é o mais importante. É de onde saem as principais decisões da Organização das Nações Unidas.
Ali sai assim, é o poder de decisão, não de decisão judicial, porque decisão judicial é outro órgão, mas da tomada de decisões de vamos interferir nisso aqui, vamos intermediar com possíveis conflitos entre Estados Unidos e Coreia, vamos tentar intermediar possíveis conflitos entre Estados Unidos, Afeganistão e Iraque, vamos ver questões envolvendo Palestina, Israel, enfim, essas questões, a situação da Síria. Então, todas essas questões envolvendo conflitos armados, esses possíveis, essas iminências de ataque, as decisões saem desse pequeno órgão. Até a própria relação com o Tribunal Penal Internacional. Quando a gente estudou o Tribunal Penal Internacional, vou fazer uma retomadinha de conteúdo aqui agora para a gente poder, né, fazer uma revisãozinha e cair em a gente vai lembrar que o Tribunal Penal Internacional ele pode agir em locais onde ele tem jurisdição, tem competência. E esses locais, eles são definidos se o Estado integra o sistema internacional. Se o Estado não integra, o TPI não tem competência para entrar ali, para tentar julgar ou investigar alguma coisa. Mas lembra que a gente estudou, se tiver algum documento enviado da ONU, a gente fala ONU como se fosse tudo, da ONU para o Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Penal Internacional está autorizado a julgar pessoas lá em estados que não fazem parte do Estatuto de Roma. Quando a gente pensa nisso, só tem um órgão capaz de ter esse poder de decisão dentro da ONU, que é o Conselho de Segurança. Então, quando eu falo do menor órgão, mas o mais importante, é porque os principais poderes da Organização das Nações Unidas vêm do Conselho de Segurança. E esse Conselho de Segurança tem 15 membros. Então, olha a diferença. A Assembleia Geral da ONU tem mais de 190 representações de estados, ou seja, todos os estados que fazem parte da ONU têm voto, direito a voto na Assembleia Geral. Então, é 190, 193, 194 países ali dentro. No Conselho de Segurança tem 15. É claro que a gente vai compreender que são 10 não permanentes, 5 permanentes, como é que é, ter uma eleição, enfim. A gente vai compreender isso, quais são as funções. Mas vocês vão ver que, na hora que eu compartilhar aqui na tela, que vocês começarem a ver as funções desses órgãos, vocês vão perceber o que eu estou dizendo. Que a Assembleia Geral da ONU, apesar de ser o maior, as funções são mais de discussão, de recomendações, de editar resoluções, de algo que fica ali no campo da discussão, né? Sai algumas recomendações. Agora, o Conselho de Segurança não, tá? Ele nem discute o negócio, você já sabe a decisão e pronto. Enfim, nós temos um outro órgão, que alguns chamam de comitê, de conselho, de desenvolvimento, o Conselho Econômico e Social. E esse Conselho Econômico e Social da ONU, ele tem vocês vão compreender as funções, porque a gente pensa assim, o que a ONU tem a ver com a economia dos estados, dos países que fazem parte? Ou até dos que não fazem? Muita coisa. Porque a Organização das Nações Unidas tem um orçamento muito grande e ela tem ali todo um planejamento para que se verifica-se que um determinado estado está em situação de extrema pobreza, o povo está passando fome, não tem ninguém para fazer um planejamento de desenvolvimento de estado. A Organização das Nações Unidas pode auxiliar esse estado, encaminhando pessoas para auxiliar num plano de desenvolvimento, encaminhando alimento, encaminhando aquelas missões humanitárias da Organização das Nações Unidas. Então, tem orçamento para isso e existe um órgão específico, não só para auxiliar os estados no desenvolvimento econômico, mas também para intermediar algumas situações envolvendo questões sociais, questões sanitárias, até a própria questão econômica mesmo. Vamos supor que não existe, né, em razão da pandemia, a pandemia do coronavírus, ele não é só uma crise sanitária, né? Na verdade, se a gente parar para pensar, vai muito além. É uma crise sanitária, é uma crise econômica, causou uma crise econômica muito grande, crise social, problema social, então ela se expandiu para além de uma crise, de um problema sanitário. Então, as questões sanitárias são tratadas por um organismo internacional específico, que é a Organização Mundial de Saúde, mas também nós temos aí a possibilidade do Conselho Econômico da Organização das Nações Unidas
fazer intermediações de questões entre países aí para auxílio. E eu quero até puxar aqui um exemplo que aconteceu recentemente, porque às vezes algumas notícias são divulgadas e coloca a ONU como se fosse uma coisa só, né, sem órgãos divididos. E esses dias eu estava vendo algumas notícias e eu vi a seguinte notícia: o governador do estado dialoga com a ONU fala, tem que ter alguém. Então eu fico impressionada como que as notícias são colocadas. Às vezes põe uma chamada lá para chamar atenção, né? Para puxar ali, não explica, não contextualiza. Como assim o governo do estado falou com a ONU? Quem é da ONU falou com ele? E para encaminhamento de vacina. A ONU tem vacina. Então, como que isso foi feito? Então, às vezes a gente lê algumas coisas e as pessoas ficam ali lendo, nossa, mas o governo conversou com a ONU para mandar vacina. Não. Primeiro o governo vai conversar com a ONU quem? Que a ONU fala, né? É a mesma coisa de falar assim, o Vitor conversou com a ANS, o Vitor conversou com a União, ou o Vitor conversou com o município. Quem? Tá? Onde? Qual órgão? O Vitor conversou com o município para ver questões de saúde. Tá, mas quem? A gente pressupõe que seja num órgão que se chama Secretaria de Saúde. Então, é importante vocês, na condição de acadêmicos, principalmente agora, fazendo uma disciplina de direitos humanos, poder compreender que função que é essa que a ONU tem. Então, a ONU pode dar vacina para o mundo inteiro? Não, a ONU nem vacina tem, nem para comprar vacina. Então, a gente tem que entender como que foi isso. Na verdade, se a gente parar para analisar todo o contexto, certamente houve um diálogo entre um determinado governo, especificamente o governo do estado, como houve com outros estados, um diálogo certamente com alguém do Conselho Econômico, tá? Em razão do que foi tratado. Então, foi designado alguém do Conselho Econômico e Social da ONU, e dentro desse Conselho Econômico e Social houve uma pessoa que conversou com pessoas do governo daqui, estadual, e os pedidos, na verdade, foi para o Conselho Econômico e Social intermediar um diálogo com outro estado que talvez não tenha uma relação muito direta, senão ia diretamente no estado. Intermediar uma negociação, um diálogo entre do estado aqui com o país, para viabilizar a aquisição de insumos para vacina. Provavelmente foi isso que aconteceu, para ter uma produção interna. Ou seja, não estão conseguindo adquirir insumo para essa vacina. Então, solicitou o auxílio da ONU, e aí existe um órgão específico que é o Conselho Econômico e Social, e alguém desse Conselho Econômico e Social conversou com alguém daqui, e foi solicitada uma intermediação com outro estado, para que, no caso um país, né, para que veja a possibilidade de vender, ou de ter essa vinda de insumos para vacina, que a ONU tem vacina. Quando eu vi aquilo, muita gente, né, da área do direito internacional olhou aquilo e falou, que é isso? As pessoas vão entender que foi pedido vacina para a ONU e ela não deu. A ONU vai dar vacina. De onde ela vai tirar isso? Não tem. O que existe, até me perguntam muito, a ONU, não a OMS, a ONU, ela não tem uma forma de auxiliar estados para aquisição de vacina, por exemplo, não empresa privada, mas estados para aquisição de vacina? Tem. Dentro da Organização das Nações Unidas, tem um fundo específico, mas não é específico para isso, é um fundo emergencial. Hoje a emergência é essa, poderia ser outra. Então, existe sim, a gente vai ver que dentro do orçamento da Organização das Nações Unidas, tem sempre a previsão orçamentária para a existência de um fundo emergencial para situações de extrema necessidade no mundo. Então, atualmente é a pandemia do coronavírus. Então, o que acontece? Criou-se aí internamente um fundo emergencial para auxiliar, essa é a questão,
para auxiliar países em situação de vulnerabilidade para a aquisição dessas vacinas, para a aquisição de medicamentos, não é só vacina não, para a estruturação de hospitais, para a aquisição de medicamentos, mas os estados que são considerados pela ONU em situação de extrema vulnerabilidade são aqueles que estão vindo na cabeça de vocês mesmo. Aqueles estados não tem nada, gente. Aqueles estados que as pessoas, em circunstâncias normais, as pessoas morrem de fome na rua. Então, nessa circunstância específica, existe uma lista de estados considerados pela ONU de extrema pobreza e vulnerabilidade, e existe sim um fundo emergencial que pode ser, não posso dizer para vocês que já foi, mas que pode ser encaminhado para esses estados para garantir a alimentação de pessoas, para garantir, é uma crise, né? Para garantir a alimentação de pessoas, para garantir pelo menos o mínimo tem estado que não tem nem hospital direito, né? Nem atendimento, tem países, não estou falando de cidade, tem países que não tem nada. Então, é encaminhado, as pessoas vão para lá, equipes vão para esses locais para ajudar a estruturar. Isso acontece por meio, é claro que tem que ter a votação da Assembleia Geral da ONU, né? A Assembleia Geral da ONU se manifesta sobre tudo, mas quem executa mesmo são alguns grupos específicos que estão ali dentro da Organização das Nações Unidas, tem muitos profissionais voluntários, então eles formam equipes e por meio do Conselho Econômico e Social isso é encaminhado para os países para até fiscalizar a aplicação desses valores, a aquisição, fiscalizar o que está acontecendo, né, dentro desses estados. Agora, a ONU fornecer vacina para todos os países, para todos os estados, não é possível. Isso é praticamente impossível. Qual é o orçamento da Organização das Nações Unidas? Ela tem um orçamento? Tem. Assim como o Tribunal Penal Internacional que a gente estudou tem um orçamento específico, ou seja, os estados que fazem parte do Estatuto de Roma, que são signatários do Estatuto de Roma, eles têm uma previsão orçamentária para enviar valores. A ONU também tem. Então, os mais de 190 estados que integram a Organização das Nações Unidas, anualmente encaminham a cota parte de cada estado para a ONU existir. Então, vai depender muito do produto interno de cada país, de cada estado. Cada estado, os valores não são iguais. Então, como eu mencionei para vocês, acho que eu já falei isso para vocês, o maior financiador da Organização das Nações Unidas é os Estados Unidos. Os Estados Unidos necessariamente faz parte da ONU, mesmo que ele não queira, ele tem que fazer. A ONU não é um negócio que dá para simplesmente sair, né? Não quer mais fazer parte da ONU, não tem como. Até porque o Conselho de Segurança da ONU tem 5 membros que são permanentes, a gente chama de P5. E ele é composto pelos 4 países que ganharam a Segunda Guerra Mundial e a China, né? A China faz parte do P5. A China faz parte. A gente vai entrar nesse assunto, mas professora, por quê? Porque não seria um P4? Porque já que na época que fez a Organização das Nações Unidas, dentro do Conselho de Segurança, entendeu-se por criar um núcleo permanente, e o núcleo seria os 4 ganhadores da Segunda Guerra Mundial, seria P4. Por que a China? Por que está lá? Reino Unido, Estados Unidos, Rússia, França e China. Era para ser o Brasil, não sei se vocês sabiam disso. Era para ser o Brasil, mas por quê? Por que tem esse quinto elemento aí, se fizeram parte da... Por que é P5, se o objetivo era colocar os 4 ganhadores da Segunda Guerra Mundial? Enfim, independente se fosse outro país, se fosse o Brasil, como foi prometido lá atrás, por que o Brasil? Então, tem algumas questões interessantes aí em relação à Organização das Nações Unidas, tá? Também vamos estudar a Corte Internacional de Justiça, a CIJ, a famosa Corte da Haia, porque o TPI é chamado de Tribunal da Haia. A Corte Internacional de Justiça é o maior tribunal internacional de questão, é o maior tribunal internacional que existe, tá? Para qualquer questão. Então, não é só de direitos humanos. A CIJ, a gente chama de CIJ, Corte Internacional de Justiça da Haia, que fica na Haia também, na Holanda, na mesma cidade que o TPI, ela é a maior corte internacional que existe. Então, ela
tem ali, né, os países que fazem parte da Corte Internacional de Justiça. Na verdade, os países que integram a ONU automaticamente estão ali inseridos na Corte Internacional de Justiça. E o que acontece? Essa corte é uma corte que foi criada para julgar questões de violação de normas internacionais, independente se são de direitos humanos ou se não são de direitos humanos. É claro que a gente vai ter decisões da CIJ que são especificamente de direitos humanos, porque direitos humanos é direito internacional dos direitos humanos. Então, é possível que a CIJ julgue questões de violação de direitos humanos, mas de uma forma diferente. Porque até agora nós vimos que os tribunais de direitos humanos, eles são regionais. Então, nós temos o sistema interamericano, o sistema europeu, o sistema africano, enfim. E a gente viu que nesses sistemas de direitos humanos, internacionais de direitos humanos, nós vimos que vítimas processam estados. É uma característica dos tribunais de direitos humanos. Como estudamos a comissão, a corte, como vamos ainda para a terceira vez estudar o sistema europeu. Então, a gente vai ver que quem ajuiza a ação internacional é vítima contra Estado. Então, é uma característica dos tribunais de direitos humanos. Agora, a CIJ não. Não é possível, por exemplo, a Vanessa ajuizar uma ação contra os Estados Unidos. Não é possível o Jonatas ajuizar uma ação, entrar né, com um pedido internacional lá na CIJ contra o Brasil, contra a Argentina, contra o México, enfim, não pode. Porque a Corte Internacional de Justiça ela tem uma característica de julgar ações que estados processam estados. Então, aqui nós não temos vítimas processando estados, nós temos estados processando estados. Eu até já fiz uma análise com vocês de 2 casos muito importantes que foram julgados pela Corte Internacional de Justiça envolvendo direitos humanos. Porque na CIJ dá de tudo. Na CIJ, se tiver um conflito econômico, um exemplo, o Brasil teve um perrengue lá, acho que com o Uruguai, um problema de exportação de pneu, e teve uma confusão. Eu sei que virou uma ação envolvendo eu não tenho certeza se foi o Uruguai, um problema de exportação de pneu. Eu sei que o Brasil foi parar lá na CIJ, era um estado contra estado, foi parar lá na CIJ por causa de pneu. Teve também um problema envolvendo Argentina e o Paraguai. Argentina e Paraguai. Você precisa verificar, tá? Se é o Paraguai ou o Uruguai, acho que é o Paraguai. Argentina e Paraguai, por causa de umas indústrias, é o famoso caso das papeletas. Então, é uma indústria de celulose, produzir papel, que foi instalada, a indústria foi instalada nas margens do rio, Uruguai. E o que acontece? Ela pegava a fronteira, né, essa indústria, pegava tanto um país como o outro. E aí aconteceu um problema envolvendo essa indústria, que um lado, parece muito aquele caso da barragem lá, né, da Hungria com a Eslováquia, eu não sei se eu mencionei com vocês esse caso, mas senão a gente vai falar sobre ele. Principalmente quando empreendimentos econômicos são construídos pegando fronteira, pegando um estado e outro, um país e outro. E aí dá um conflito, Eslováquia processa Hungria, Argentina processa Uruguai, por exemplo. Brasil processa Uruguai. Isso é na CIJ, tá? Problemas ambientais, como foi o caso da barragem lá da Eslováquia com a Hungria. A Eslováquia bombando lá naquela barragem no Rio Danúbio. A Hungria verificando que estava tendo contaminação do Rio Danúbio. A Hungria com um perfil extremamente de proteção ambiental. A Eslováquia com um perfil, não estou nem aí com o meio ambiente, eu quero desenvolver. A Hungria paralisa as atividades da barragem, a Eslováquia fica louca. Meu Deus, parou. Como é que nós vamos funcionar sem funcionar de lá? E aí a Hungria fala, não vou, porque vocês estão lançando contaminação no Rio Danúbio. Então, nós vamos paralisar de cá. E aí a Eslováquia fala que a Hungria violou o tratado, porque para ter esse empreendimento em 2 estados tem que ter um tratado. Um acordo, pelo menos. Algo internacional que regularize isso. Aí a Eslováquia fala, Hungria, você violou o tratado, você paralisou as obras. Aí a Hungria fala assim, eu não vou voltar, porque você, Eslováquia, violou primeiro porque você contaminou o rio. E no tratado fala que você não pode lançar nada no Rio Danúbio. Virou uma confusão tão grande que foi parar na Corte Internacional de Justiça, Eslováquia contra a Hungria.
Então, a CIJ, ela tem uma característica de julgar qual a Corte Internacional de Justiça é o órgão judicial da ONU. Quando a gente pergunta assim, se vocês forem perguntados, a ONU tem um tribunal, uma corte? Por quê? Sistema interamericano é indiretamente ligado à ONU. Sistema europeu é ligado à União Europeia, é indiretamente ligado à ONU. Não tem um tribunal de direitos humanos. Tribunal Penal Internacional não é ligado à ONU, é um tribunal independente, a gente já estudou isso. Existe um tribunal da ONU, uma corte, que se chama Corte Internacional de Justiça, a CIJ. Então, a CIJ, a Corte Internacional de Justiça, é um órgão judicial da ONU que tem dois objetivos: julgar litígios internacionais que envolvam violação de normas internacionais, qualquer norma, seja de direitos humanos, seja de direito econômico, seja de direito internacional ambiental, seja de direito sanitário. Então, se um Estado entende que está tendo violação de normas sanitárias um em relação ao outro, Corte Internacional de Justiça. Então, o litígio é entre Estados. E a outra função da CIJ é ser um órgão judicial consultivo, ou seja, o que é consultivo? Que presta assessoria, consultoria, da Assembleia Geral da ONU e do Conselho de Segurança da ONU. Então, se a Assembleia Geral da ONU e o Conselho de Segurança da ONU tem alguma dúvida jurídica e precisa de um parecer jurídico, olha, precisamos de uma assessoria jurídica, porque essa questão envolve análise de leis, de tratados, de pactos, enfim, de convenções, de regras de direito dentro de um determinado Estado. Só esses dois podem, tá? Eles solicitam um parecer jurídico da CIJ, porque ela tem 15 juízes, são pessoas da área do direito, que vão conseguir dar elementos para a Assembleia Geral da ONU e para o Conselho de Segurança da ONU tomar decisões. Então, como se fosse um jurídico da Assembleia Geral da ONU e do Conselho de Segurança da ONU. Então, são duas funções. A função contenciosa, que é julgar litígio entre Estados, e a função consultiva, que é dar assessoria jurídica para a Assembleia Geral da ONU e para o Conselho de Segurança da ONU. E aí nós vamos ver também que tem um chamado Comitê de Direitos Humanos da ONU. Aqui é um órgão específico de direitos humanos que integra a ONU, mas é um comitê, não é um tribunal. Então, nós já estudamos essas funções administrativas quando a gente estudou Comissão Interamericana. O Comitê de Direitos Humanos da ONU, ele não dá decisões judiciais, ele não é um tribunal. O Comitê de Direitos Humanos emite recomendações. É igual à Comissão Interamericana. É um comitê. Então, esse comitê, aí a gente vai compreender ali a função dele e que tipo de violação chega no Comitê de Direitos Humanos da ONU, tá? Então, como eu já passei aqui por cima os órgãos que a gente vai ver, agora vamos aprofundar um pouquinho nesses órgãos que integram a ONU. Deixa eu compartilhar esse material com vocês. Esse material está no AVA, tá? Então tá, estou estudando ONU. Vamos lá. Feitas essas considerações sobre, assim, bem, né? A gente fez assim, um geral aqui sobre a Organização das Nações Unidas. Vamos compreender um pouquinho agora, de uma forma mais técnica, compreender as funções de cada órgão e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês falem e a gente esclarece, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Após a Segunda Guerra Mundial, sempre falo isso porque é o Marco Internacional dos Direitos Humanos, nós temos a Carta das Nações Unidas, que nós não podemos confundir com Declaração Universal dos Direitos Humanos. Carta das Nações Unidas é uma coisa, Declaração Universal dos Direitos Humanos é outra coisa. Até porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos só existe porque ela foi publicada por uma resolução de um órgão da ONU. Então, a ONU já existia quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi publicada. Então, nós temos, em 1945, em outubro de 1945, uma publicação de uma carta. Essa carta recebe o nome de Carta das Nações Unidas, Carta da ONU, Carta de São Francisco, porque foi publicada em São Francisco, nos Estados Unidos,
Então, recebe o nome de Carta de São Francisco também. E também recebe o nome de Carta de 1945. É a mesma coisa, é a mesma carta, é o mesmo documento internacional. Então, a Carta das Nações Unidas, ela cria a ONU. Então, a Organização das Nações Unidas foi criada pela Carta das Nações Unidas de 1945. Então, pensou-se o seguinte: olha, a gente tinha uma Liga das Nações que não funcionou. Então, para evitar que uma terceira guerra mundial ou algo semelhante, né, à Segunda Guerra Mundial aconteça novamente, nós vamos criar uma organização agora efetiva, maior, com a participação dos Estados. E aí, na época, foi criada a Organização das Nações Unidas por uma carta. Então, se a gente parar para pensar, uma carta cria um organismo internacional. Para esse organismo internacional funcionar, esse organismo precisa de órgãos. Então, a Carta das Nações Unidas vai discriminando como que seria a Organização das Nações Unidas. Tá, vamos pegar pelo nome. Vamos pegar uma união de nações, porque é isso, Nações Unidas. Vamos pegar uma união das nações e aí nós vamos criar um organismo internacional para colocar essas nações unidas dentro desse organismo para evitar guerra, para evitar conflito, para evitar qualquer situação que ameace a paz internacional e a segurança internacional. Não vai acontecer novamente. E isso agora precisa funcionar. Então, foi isso que foi pensado na época. Tá, aí criou a ONU. Até em 1945, na própria Carta das Nações Unidas, em 1945, em 1946, foi um período de se trabalhar a criação desses órgãos. Olha, nós temos que ter um órgão que todos os estados que façam parte da ONU tenham direito a voto. Então, as decisões internacionais envolvendo o papel da Organização das Nações Unidas têm que ser tomadas por todos os estados que fazem parte. Então, nós temos que ter aqui dentro da ONU um órgão que se reúne todo ano, que os problemas são levados para esse órgão, para ter a participação dos estados sobre o que fazer. Então, tem aí um órgão que é o maior órgão. E tem outra coisa, como que a ONU vai funcionar? Porque para um organismo internacional dessa, né, proporção funcionar, precisa de dinheiro. Então, cada estado que faz parte da Organização das Nações Unidas vai fazer um repasse, não é uma doação, um repasse de um determinado valor, de acordo, né, com a sua renda, seu produto interno, para a ONU poder sobreviver. Então, nós temos aí 500 milhões de dólares, mais, dá um pouquinho mais, 500 milhões de dólares dos Estados Unidos, cento e tantos, dá milhões? Dá não sei quantos milhões, cento e poucos milhões de dólares do Brasil. O Brasil tem mais de 100 milhões no repasse que faz para a Organização das Nações Unidas anualmente. Agora vocês imaginam, a gente não está falando de doação de 5 mil, 10 mil. Agora vocês imaginam mais de 190 estados mandando dinheiro para a ONU. Porque eu citei 2 aqui. Mas tenta imaginar, mais de 190 estados mandando dinheiro para a ONU. Então, quando a gente pensa assim, orçamento da ONU, às vezes vai mais que país, quase que dirige um país ali. Então, a ONU tem receita. É só esse valor de estados? Não. Se uma empresa privada quiser virar e falar, olha, ONU, eu quero fazer... A ONU, quando a gente fala ONU, no caso seria para o secretário-geral, que é meio que um chefe ali da ONU. A gente vai ver que é um órgão. Eu quero fazer uma doação para a Organização das Nações Unidas para esse fundo emergencial, especificamente para esse fundo emergencial. Eu quero fazer uma doação. Então, tem pessoas assim, são esses artistas, pessoas que se destacam na economia mundial, nesse campo da área cibernética, que se destacam, esses milionários, eles fazem muitas doações. Então, a ONU, ONGs, às vezes tem uma ONG, né, que quer fazer uma doação para a ONU. Então, a ONU também recebe doações privadas. Então, vem verba pública dos estados, mas também tem valores de doação privada, tá? Pode ser que
uma pessoa bilionária, trilionária, né, no mundo queira falar, ONU, quero fazer doação para vocês. Então, tá, doa. Vai ser empregada no lugar. Enfim, então vem valores tanto de origem privada como de origem pública, tá? Dos estados que fazem parte. Isso, para isso tem que ter um orçamento. Então, para a ONU poder funcionar, olha, tem que ter um orçamento para isso, tem que ter um orçamento para a Assembleia Geral, tem que ter um orçamento aqui para pagamento de funcionário, porque tem funcionário da ONU. Tem que ter um orçamento para o fundo emergencial, tem que ter um orçamento lá para a CIJ, para os custeios da Corte Internacional, tem que ter um orçamento lá para o Conselho Econômico e Social. Ah, a gente vai mandar equipe, missões humanitárias, tem que ter um orçamento para missões humanitárias. Então, tem que ter uma previsão orçamentária. A ONU tem um orçamento. E quem vota esse orçamento é a Assembleia Geral da ONU, ou seja, esses valores, ok, a receita é tanto, vai ser empregada aqui, aqui, aqui. Todos os estados aqui vão ver por maioria. Cada um vai falando, concordo, 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 concordo. Não concordo, então apresenta a justificativa por quê, vamos colocar em votação. Então, as reuniões da Assembleia Geral da ONU não duram 1 hora, 2 horas, elas são longas, essas reuniões ordinárias, tá? Mas vamos lá, vamos compreender aqui os objetivos e princípios da ONU. Aqui nós temos alguns objetivos e princípios da Organização das Nações Unidas. Eles estão bem pontuados, tá? Isso aqui está na Carta das Nações Unidas. Então, para você, claro que se vocês quiserem decorar esses objetivos, sem problemas, as pessoas gostam de decorar as coisas. Mas para vocês, antes mesmo da gente fazer a leitura, vocês vão perceber que todos esses objetivos e princípios, eles vão gerar em torno de 3 coisas aqui: a paz internacional, a segurança internacional e a cooperação internacional. Sempre. Qualquer objetivo e princípio da ONU vai ser no sentido de garantir a cooperação entre estados, a segurança, qualquer situação que ameace a segurança internacional é função da ONU entrar, e a paz, manter a paz. Então tá aí. Olha os objetivos da ONU, de uma forma geral. Manter a paz e a segurança internacional, tomar medidas eficazes para prevenir e afastar a ameaça à paz, reprimir os atos de agressão ou qualquer ruptura de paz e chegar por meios pacíficos, em conformidade com os princípios de direito internacional, a um ajustamento ou solução de controvérsias, situações internacionais que possam levar à perturbação da paz. Desenvolver relações de amizade entre as nações, as Nações Unidas, né? Baseadas no respeito, no princípio da igualdade de direitos, autodeterminação dos povos, tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz internacional. Realizar a cooperação internacional entre o Estado e o outro, resolvendo os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural, humanitário. Então, aqui vocês vão conseguir encaixar muitas situações que a ONU tem a função de intermediar, fazer a cooperação. Por isso que muitos estados buscam na Organização das Nações Unidas, por meio de algum órgão, essa intermediação para existir uma cooperação de um estado com o outro. Às vezes o estado X entra em contato com o estado Y e fala assim: estado Y, eu preciso muito do seu auxílio em relação a isso, eu estou com problemas internos, eu estou com problemas econômicos, eu estou com problemas sociais, e vocês têm um modelo muito interessante que pode nos auxiliar. Pode ser que esse estado seja extremamente aberto, aí já é um campo das relações internacionais. Pode ser um estado que seja extremamente aberto e diga assim: eu vou auxiliar. Mas pode ser um estado virar as costas. Fala assim: não, nunca tive relação internacional com esse estado, agora está me pedindo ajuda. Então, existe isso no cenário internacional. Aí, o que acontece? O estado vai na ONU, procura alguém, é designado uma pessoa, geralmente para essas questões de caráter econômico, social, cultural, humanitário, é o Conselho Econômico e Social da ONU. E aí é designado alguém que vai fazer a intermediação entre esses estados, tá? Para tentar resolver: olha, estado, você foi procurado, você virou as costas aqui para esse estado, não é bem assim, vamos conversar. Então, a ONU tem essa questão de manter toda a cooperação. Ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a consecução desses objetivos comuns. Então, assim, quando a gente observa esses objetivos e princípios, vocês podem perceber: paz, segurança internacional e cooperação internacional entre as nações, entre os estados.
Essas são as funções da ONU, tá? Para vocês não ficar decorando, gira em torno disso: paz, segurança e cooperação. Então, a gente vai ver agora os órgãos da ONU. Vamos falar da Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Geral da ONU, como eu falei para vocês, é o maior órgão da Organização das Nações Unidas e é o órgão onde os Estados membros da ONU, os Estados que fazem parte da Organização das Nações Unidas, eles têm direito a voto. Então, eles se reúnem uma vez por ano. Na verdade, tem as reuniões ordinárias e as reuniões extraordinárias. As reuniões ordinárias da Assembleia Geral da ONU, regimentalmente, pode ser que tenha necessidade de adiar essa reunião por algum motivo, desde que tenha uma votação, tá? Os membros, eles decidam, tem que ter uma participação dos membros envolvidos aí para poder fazer esse adiamento. Ninguém nunca se opõe a esse tipo de situação. Enfim, em tempos sem pandemia, existe uma reunião anual presencial na sede da ONU, em Nova York. A Assembleia Geral da ONU se reúne na sede da ONU, com aquela salona da ONU, que a gente vê lá, bem bonita, aquela coisa linda, que ela tem um poder simbólico muito grande. Fica em Nova York, na sede da ONU lá dentro. E aí, o que acontece? Essas 193, 194 representatividades, elas vão para essa reunião presencial. Geralmente vai mais gente, porque cada estado pode encaminhar até 5 representantes. É um voto, não é porque encaminhou 5, os 5 vão votar. Continua, cada estado tem direito a um voto. Mas o estado pode encaminhar até 5 representantes, é como se fosse uma delegação. Então, até 5. Então, às vezes a gente vê lá aquele tanto de gente, fala, professora, que lá tem mais de 190 representantes. Mas às vezes tem uns 300 ali dentro. Pode ser, porque cada estado pode encaminhar até 5 representantes nessa delegação. Tem estado que, quando tem reunião da ONU, a reunião ordinária lá, quando que ela acontece? É bem interessante. O regimento prevê a terceira terça-feira do mês de setembro. Interessante, né, o jeito que o regimento traz. Então, na terceira terça-feira do mês de setembro, acontece anualmente a reunião ordinária da ONU. Então, o final de setembro, para o meio para o final de setembro, é uma movimentação muito grande em Nova York. Porque imagina, né? As mais de 190 nações vão para lá e o negócio dá uma movimentação muito grande. Porque é muito comum, talvez vocês vão se lembrar de ler alguma coisa sobre isso, é muito comum e muita gente para essa reunião. Saiu uma delegação do Estado para, né, de um determinado país para a reunião ordinária da ONU. Quando a gente olha o avião, geralmente o país tem um avião, né? Um avião pertence a... Enfim, que leva... Você vê lá 50 pessoas entrando no avião. Aí eu fico pensando, gente, mas que esse tanto de gente? Tem hora que eu fico olhando... Mas isso é histórico, tá? Não é de agora. Historicamente, vai aquele tanto de gente, aí eu fico olhando lá, fico pensando, gente, o gasto que é para cada um. 50 pessoas para ir com a reunião ordinária da Assembleia Geral da ONU, que um tem direito a voto, que o regimento prevê que o Estado pode mandar até 5, esses 50 nem entra lá dentro, nem cabe, né, os 50. O que eles ficam fazendo? Se reúne fora e o que entra fala. A gente fica tentando entender, né, o gasto público, mas enfim, para que vocês conheçam, o Estado pode mandar até 5, continua tendo direito a um voto, mesmo que vá um. Foi um. Geralmente quem vai? O chefe de Estado, que é o presidente, ou o representante das relações exteriores. Alguém ou ministro das relações exteriores, cada órgão tem, né, ou a primeira-ministra, ou o primeiro-ministro de um Estado, depende muito, tá? Não necessariamente precisa ser o chefe de Estado. O Brasil tem uma situação um pouco diferente. Por quê? Quem faz a abertura da ONU é o Brasil. Eu não sei se vocês já perceberam isso, regimentalmente previsto. Então, o discurso de abertura de todas as reuniões, desde lá atrás, desde quando tem ONU, que começou a primeira reunião da Assembleia,
Então, acho que em 46, desde lá de trás é o Brasil que faz o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. É uma posição que o Brasil ocupa. Então, como existe um discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, geralmente, historicamente falando, geralmente quem vai é o chefe de Estado, o presidente, que vai lá para fazer esse discurso. Então, não manda um porta-voz. Né? Não é um Estado que manda alguém para votar alguma coisa. Está em constante comunicação lá com o Estado de origem dele para fazer um voto. Não, é alguém que vai discursar e vai fazer a abertura do maior evento da Organização das Nações Unidas. Somos nós, tá? Então, geralmente vai o chefe de Estado para fazer essa abertura. Eu não sei se eu já comentei com vocês por que o Brasil é o estado que faz essa abertura. Isso foi depois de muito tempo realizando pesquisas, junto com profissionais da área internacional, com outros professores de outras instituições, com professores de instituições de outros países, com muita análise documental. O Antônio já participou dessas pesquisas com a gente. Então, não é algo que a gente encontra muito em alguns livros. Eu estou aqui na sala, tem muitos livros de direitos humanos aqui, né? Que tem uns que a gente até coloca especificamente, mas hoje eu estou dando aula aqui de dentro do departamento de pesquisa. Eu não sei se vocês conhecem. Acho que vocês, quando passavam aqui no corredor, vocês vão se lembrar do NPDU. O NPDU é o departamento de pesquisa do curso de Direito. Então, aqui tem mais de 10 pesquisadores, não agora, porque está todo mundo orientando, né, até teve inscrição, eu publiquei uns editais aí para fazer pesquisa aqui, para alunos pesquisadores do NPDU. Eu não retirei os formulários, o professor Daniel vai me passar esses formulários hoje, porque eu estava publicando os resultados da monitoria, que até publicou ontem. Aí agora que eu vou pegar esses formulários e passar para os professores e as linhas de pesquisa, os alunos que querem ser pesquisadores. Então, esse núcleo funciona há muito tempo e nós temos mais de 100 alunos do curso de Direito que são alunos pesquisadores. Tem alunos que querem a carreira da pesquisa, então eles já começam. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma aluna que ela começou a fazer pesquisa muito cedo aqui no NPDU e a gente via que ela queria muito ser pesquisadora. Há um mês, ela tomou posse, eu participei da posse dela, lá na Universidade de São Paulo. Ela me procurou, ela me procurou, ela falou, professora, eu quero ingressar na Universidade de São Paulo como pesquisadora. Aí eu auxiliei a fazer o projeto. Você quer enfrentar? Vamos lá, vamos fazer. Auxiliei a fazer o projeto. Ela já tinha muitas publicações, porque ela sempre estava publicando em artigo, capítulo de livro, então o currículo dela já tinha muita publicação. E ela entrou no processo seletivo que nós fizemos lá nesse ano, e ela foi aprovada. Então, a posse foi pelo Zoom, geralmente uma posse presencial. Eu brinquei com ela, falei, nossa, Thaís, que azar, uma posse é tão bonita aqui dos novos pesquisadores. E aí a gente fez a posse pelo Google Meet, não foi pelo Zoom, não. E a Thaís aqui, formou agora. Entrou já lá na Universidade de São Paulo, já entrou como pesquisadora, tá? Então, tem pessoas que querem fazer carreira na pesquisa. E existe aqui um departamento. Tem aluno do primeiro período que já entra aqui. Eu tenho aluno que publicou livro já. Tem capítulo aqui desse livro aqui, que tem aluno que escreveu. Então, existe um departamento de pesquisa aqui que funciona bem. Assim, depois vocês dão uma olhada lá. Se alguém ainda quiser fazer as inscrições, a gente recebe. Eu recebo essas inscrições, se alguém quiser seguir a carreira da pesquisa, tá? Se já fizeram, com certeza o professor Daniel já vai me passar esses formulários hoje, para eu poder já distribuir para os professores, né, de acordo com os professores que os alunos escolheram. Mas, enfim, o Brasil, ele faz parte... por que ele discursa? Depois de muita pesquisa, nós vamos descobrir por quê. Na época da criação da ONU, lá em 46, 45, 46, na estruturação dos órgãos da ONU, na época, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, ele foi uma pessoa extremamente ativa. Então, o Brasil teve uma participação muito efetiva e ativa na criação da ONU. O Brasil sempre esteve presente nas principais decisões e reuniões para se estruturar a Organização das Nações Unidas. Na época, o ministro das Relações Exteriores participava das decisões, então parecia que ele estava ali, que ele tinha sido até envolvido, o Brasil tinha sido envolvido na Segunda Guerra, e estava todo mundo ali. Ele foi realmente muito participativo, ele tinha um conhecimento muito grande da área internacional.
Então, realmente, ele tomou ali, né, participou de muita coisa. Então, o que que aconteceu? No dia da reunião, para se decidir que teria um conselho de segurança, ou seja, olha, nós temos que ter um conselho para tomar conta especificamente da segurança internacional, para tomar aquelas principais decisões envolvendo a segurança, porque a cooperação é mais funções de outros órgãos. Claro que tem também, o Conselho de Segurança tem também essa função, mas questão de armamento, desarmamento, conflitos armados, intermediar, evitar possíveis guerras entre estados, tomar decisões mesmo assim no campo do conflito, é o Conselho de Segurança da ONU. Então, pensou-se o seguinte, vamos criar um conselho específico de segurança, mas tem que ter 10 membros, 15 membros, 10 com eleição, com mandato de 2 anos, e 5 que não muda. Vai ter 5 aqui que não muda, a gente chama de membros permanentes do Conselho de Segurança. 5 permanentes, por isso que chama P5. 5 permanentes. Então, a gente tem que dar aqui um certo prestígio para quem ganhou a Segunda Guerra, para quem realmente se movimentou para criar uma ONU. Então, quem é o P5? Os 4 ganhadores da Segunda Guerra. Então, tá lá, Estados Unidos tem uma cadeira permanente, França tem uma cadeira permanente, na época, Grã-Bretanha, Reino Unido tem uma cadeira permanente, França tem uma cadeira permanente. Não sai, não muda. As pessoas mudam, mas os estados não. Então, eles sempre... Rússia tem a cadeira permanente. Agora, por que 5? Na época, como o Brasil teve uma participação muito grande, pensou-se o seguinte, além dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia, os 4, nós vamos dar um lugar para o Brasil no P5. Então, o Brasil vai ter uma cadeira permanente aqui. É como se fosse uma forma de prestigiar todo o esforço que o Brasil teve na época, via esse ministro das Relações Exteriores, para auxiliar a criação da ONU. Foi mesmo. A pessoa teve, assim, quase que montou a ONU inteira. E aí, o que aconteceu? Na época que foi divulgar o P5, quem que era esse famoso P5? Todo mundo estava pensando quem que era o P5. Já ventilava situações que seriam os países que tinham ganhado a Segunda Guerra. Mas quem que era o quinto? Por quê? É porque realmente o Brasil teve uma efetiva participação na estruturação da ONU. Mas deu ruim. Desculpa o termo, né? Mais para descontrair. Não deu certo. Um intervalo muito curto de tempo. O tempo desse ministro retornar para o Brasil, né, fazer algumas coisas para retornar para a Organização das Nações Unidas, algo aconteceu, isso aí eu vou dizer para vocês que ninguém sabe o que é. Não tem registro, não tem nada. Algo aconteceu que mudou. Então, o Brasil foi comunicado que o Brasil não teria o assento permanente no Conselho de Segurança, não faria parte do P5. Nossa, gente, isso aí deu uma estremecida na época, foi terrível. Vocês imaginam, a pessoa contando, né, o Brasil contando que fazer parte do P5, ele todo empolgado com o negócio, enfim, vários registros que a gente conseguiu localizar de reuniões, tipo ata, e tá lá falando que ia ser o Brasil, não foi. Teve uma mudança de última hora, entrou a China. Então, hoje, quem é o P5? O Brasil sai de cena, tiraram o Brasil de cena e colocaram a China como um membro do P5. Se vocês perguntarem, professora, por que teve essa mudança? Não, nunca encontramos nenhum registro, em nenhuma universidade, em nada, tá? O que vocês lerem é teoria de conspiração, não tem nada cientificamente comprovado. Cientificamente comprovado, havia uma negociação para o Brasil fazer parte do P5. Juntamente por questão de prestígio, pela participação do Brasil na ONU. Agora, muito rapidamente, tirou o Brasil e a China entrou no lugar. Né, todos que estavam envolvidos aceitaram, não, vamos colocar a China para ver. Aí teve uma reunião, foi comunicado ao representante do Brasil que o Brasil não faria mais parte do P5, foi muito ruim na época. E aí, ok. Aí o que os órgãos que já estavam estruturados, os membros que já faziam parte da ONU, decidiram, não, já que tiraram o Brasil do P5
e ele estava esperando fazer parte do P5, por questão de prestígio, dá a abertura da Assembleia Geral da ONU para o Brasil. Então, todo ano que a Assembleia Geral da ONU for reunir, o Brasil vai ser o país que vai fazer a abertura do negócio. Na época, nossa, assim, pelos relatos, na época era a mesma coisa Bruno, é a mesma coisa assim de eu te entregar, deixa eu ver, uma Ferrari, de eu te prometer uma Ferrari e te entregar, não sei, nada. É a mesma coisa, Bruno, de eu virar para você e falar assim, Bruno, vou te dar um Porsche, tá aqui, ó, a chave, vai lá na sua casa buscar alguma coisa, aí você volta para pegar essa chave aqui, ó, seu Porsche, aqui. E aí a Bruna volta, quando a Bruna volta, eu viro para ela e falo assim, Bruna, eu não tenho aqui, não vou poder mais, porque eu prometi isso aqui para o João Pedro, para o João Pedro. Mas você aceita essa canetinha aqui? É quase isso, tá? Você vai ficar com a caneta. Enfim, quase isso, viu, Bruno? Foi muito complicada a situação. Foi mais ou menos isso, tá, gente? Estou fazendo uma descontração com vocês, mas foi isso. Teve uma mudança de última hora, e aí o que aconteceu? Brasil, você não vai fazer parte do P5, mas você vai fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Bom, fechou, acabou a conversa. Então, quem é o P5 hoje? Os 4 países ganhadores da Segunda Guerra e a China, até hoje, tá? Então, quais são as funções da Assembleia Geral da ONU? Olha as funções, para vocês verem a diferença. Discutir e fazer recomendações sobre quaisquer questões ou assuntos que estiverem dentro das finalidades da Carta das Nações Unidas. Ou seja, qualquer questão de segurança internacional, paz internacional, discutir e fazer recomendações. Não tem decisão aqui. Discutir, olha o B, discutir e fazer recomendações sobre desarmamento, regulamentação de armamento. Recomendar. Recomenda-se que o Estado, como prudência, considerar os princípios gerais de cooperação na manutenção da paz e da segurança internacional. Fazer estudos e recomendações sobre cooperação internacional. Olha, Estado X, a gente está aqui recomendando que você tenha uma cooperação melhor aqui em relação a esse Estado. É tudo recomendação. Recomendar a solução pacífica de qualquer situação internacional. Olha, Coreia do Norte e Estados Unidos, vocês estão quase criando a Terceira Guerra Mundial aqui, nós vamos recomendar que vocês dialoguem melhor. Então, é um papel mais de recomendação, de discussão, de realização de estudo. Não é aquela questão, olha, vocês não vão fazer isso. Ou então, se vocês querem fazer isso, nós que vamos regulamentar isso aqui. Não. É mais uma questão de... Enfim. Quais são agora essas atribuições exclusivas? Porque aquelas podem ser delegadas. Essas não. Só a Assembleia Geral da ONU pode fazer. Eleger os membros não permanentes do Conselho de Segurança. Por quê? O Conselho de Segurança são 15. 10 não permanentes e 5 permanentes. Esses 10 permanentes são eleitos para um mandato de 2 anos. Então, tem uma rotatividade grande. É só os 5 que não muda. E quem elege os 10 é o Conselho de Segurança, é a Assembleia Geral, por votação, tá? E os membros do Conselho de Tutela e Econômica e Social. Os membros de conselhos da Organização das Nações Unidas. Votar o orçamento da ONU. Então, o que acontece? A ONU organiza seu orçamento, diz lá, isso vai ser gasto com isso vai ser gasto com isso, tanto, para isso vai ser gasto tanto. Então, tem um orçamento, uma previsão orçamentária. Então, como é a Assembleia Geral da ONU que vota, e não dá tempo de ver isso lá na hora, né? O que acontece? A Organização das Nações Unidas envia para os estados, antes da reunião, a minuta do orçamento, e quando os estados vão para a reunião, eles já têm ali noção do que, né, dos valores. Geralmente é aprovado, porque nunca muda. Geralmente é aprovado, mas se o estado, um determinado estado, tem uma observação dele, a gente já vai para ela pronta, porque ele sai do estado já com algum órgão aqui judicial que auxiliou, né, a fazer essa mudança. Por que ele quer uma mudança? Então, juridicamente, tem que mostrar por que seria bom uma mudança, ou porque socialmente seria interessante uma mudança. Já vai com o negócio meio pronto. Então, os estados tomam conhecimento desse orçamento antes e vão para a reunião já para votar. Não tem como você receber um negócio daquele tamanho e lá na hora votar em cima daquilo ali, tá? Então, é encaminhado para os estados antes, previamente, para fazer uma análise. Se algum estado, por exemplo,
vamos supor que a Alemanha não concorda com esse recurso aqui para isso, essa quantidade, acha que tem que mudar, esse aqui tem que ser maior para isso, esse aqui tem que ser maior para isso. E diminui lá do outro ponto. Então, ela apresenta. Isso é colocado em votação. Então, se qualquer estado tem uma divergência, ele apresenta, ele pega ali o microfone e fala, olha, tendo isso é colocado em votação, sempre por maioria, tá? Aprovar acordos de tutela. Esses acordos de tutela são acordos entre estados para cooperação, tá? Então, se realmente um determinado estado virar e falar, olha, nós vamos fazer um acordo e queremos a aprovação da Assembleia Geral da ONU para poder fornecer para determinado estado, então quem faz essa aprovação é a Assembleia Geral da ONU. Autorizar organismos especializados a solicitarem parecer da CIJ. O que significa isso aqui? Como eu falei para vocês, a CIJ ela é um órgão judicial da ONU, é uma corte. E eu falei para vocês que ela tem duas funções. A função contenciosa, que é julgar os litígios entre estados, mas ela tem uma função consultiva. Ela é como se ela fosse a assessoria jurídica da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança, mas só deles. Mas vamos supor que outro organismo internacional precise dessa assessoria jurídica da CIJ. Pode pedir? Pode, desde que a Assembleia Geral da ONU autorize. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar o exemplo da OMS, né? Então, falar. Vamos supor que a Organização Mundial de Saúde, um órgão indiretamente ligado à ONU, mas é ligado à ONU, mas indiretamente, não é diretamente igual esse que nós estamos estudando. Vamos supor que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela precise de uma assessoria jurídica, de um parecer jurídico. E a OMS entende que, porque ela já tem um jurídico dela, mas ela entende que ela precisa de algo mais colegiado. Aí ela solicite para a ONU, olha, eu estou precisando aqui da assessoria da CIJ, tem 15 juízes lá e a gente está querendo um negócio mais colegiado para nos respaldar melhor. A OMS não pode solicitar isso direto para a CIJ, porque a CIJ só dá assessoria para a Assembleia Geral e para o Conselho de Segurança. O que a OMS faz? Ela encaminha para a Assembleia Geral da ONU um pedido de autorização. Para quê? Para a CIJ fazer um parecer jurídico para ela. Então, outros organismos internacionais ou especializados podem solicitar, podem, desde que tenha autorização da Assembleia Geral da ONU para usar a CIJ para fazer uma assessoria jurídica. Porque, por regimento, a CIJ só assessora a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. Mas pode autorizar que assessore outros, considerando a situação. Com certeza, se a OMS precisasse, certamente seria autorizado. Coordenar atividades de organismos especializados. Então, vamos supor que a Cruz Vermelha está fazendo uma missão humanitária, ou Médicos Sem Fronteiras está fazendo uma missão humanitária e necessite do auxílio da Organização das Nações Unidas. Ela tem até orçamento para auxiliar essas missões humanitárias, e aí ela também coordena a Assembleia Geral da ONU, que, então, você nos procurou, Cruz Vermelha, você nos procurou, Médicos Sem Fronteiras, então nós vamos aqui auxiliá-los e a gente coordena os trabalhos. Então, ela acaba puxando essa responsabilidade, porque ela tem uma estrutura muito maior do que esses organismos mais menores, eu digo assim, esses organismos menores, tá? Tirando mais. Gente, alguma dúvida em relação à Assembleia Geral? Fique agora rapidinho. Sim, Vitor. Pode ser que sim. A gente não tem os motivos, né? Ninguém sabe, porque na época todos foram justificados, menos esse, não teve uma justificativa. Foi só falar, não, que a gente quis. Foi isso mesmo. Não, entrou em contato, a gente queria. Pode ser que seja um motivo, sim. O problema não era quem fosse. Podia ser o Japão, podia ser a China, podia ser qualquer estado. A questão não é ser a China. O problema maior foi a troca sem comunicação. Isso gerou um estremecimento internacional muito grande, tá? Esse foi o problema. Podia ser qualquer um. Argentina, República Dominicana, podia ser outro.
a Coreia, podia ser o Japão. A questão não era essa. A Índia, a questão era, foi feito um compromisso por ata, em reunião, e depois mudou. Então, a questão não era isso. Não, isso não tem problema de quem, entendeu? Você entendeu o ponto? Não é quem veio. A questão não é essa. Poderia ser qualquer outro estado, qualquer um. A questão foi a forma que foi feita. Então, porque foi da noite para o dia, literalmente. Foi feito um compromisso com o estado e houve uma... por que isso não foi ventilado antes? Foi feito um compromisso com o estado e foi descumprido no outro dia. E foi tomada essa decisão no outro dia. Então, a questão não foi quem veio. A questão é a forma que foi feita. Isso não foi construído. Porque a gente não constrói um conselho de segurança da noite para o dia. O conselho de segurança foram dias para ser construído. Foram meses para ser construído. Foram meses de diálogo. Entendeu a questão? Aí o que acontece? Tudo já estava estruturado para ser o Brasil. Tudo já tinha sido anunciado que seria o Brasil. E houve uma mudança muito rápida da noite para o dia. Então, foi a forma que foi feita. O problema não é quem veio. Foi a forma em relação ao Estado brasileiro, tá? Exatamente. Foi nesse ponto que eu queria chegar. Porque muitas pessoas perguntam por que o Brasil faz o discurso de abertura da ONU? Foi por isso. Porque, como foi uma decisão tomada sem ouvir ninguém, nem a participação de quem tinha esse compromisso, como já havia um anúncio internacional de que seria o Brasil, a sociedade internacional toda levou um susto, porque teve uma mudança. Mas na própria fala de mudança, olha, o Brasil não fará mais parte do Conselho de Segurança no P5, mas nós vamos colocar o Brasil para fazer o discurso de abertura da ONU todo ano. Então, esse foi o ponto de discussão que gerou toda essa questão no cenário internacional. Eu dou aula no curso de Relações Internacionais, então a gente estuda muito esses estremecimentos internacionais. Houve um estremecimento, sim, na época que afetou muito a relação do Brasil com a própria Organização das Nações Unidas, tá? Mas ele passou, hoje as pessoas vão fazer os discursos, enfim. Foi nesse ponto, independente de quem veio. Vamos voltar aqui para a gente continuar. Aqui, ó. Olha agora as funções do Conselho de Segurança, onde tem um P5, aqui está a Grã-Bretanha, né, na época, entendo o Reino Unido. Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Esses não permanentes são eleitos pela Assembleia Geral por um mandato de 2 anos, tá? Não tem direito à reeleição, é para dar a oportunidade de ter uma ventilação maior ali e mudança dentro do Conselho de Segurança. São funções do Conselho de Segurança, olha a diferença das funções. Regulamentar os litígios entre Estados-membros da ONU. Então, se vai ter um litígio, então o Conselho de Segurança vai ficar regulamentando, porque tem regulamentação de litígio. Regulamentação de armamento, agir nos casos de ameaça à paz, isso aqui é muito amplo. Tem uma ameaça à paz e agressão, agir nessas situações, é entrar mesmo na situação, chamar os dois estados, falar, não, vocês não vão fazer isso, vocês não podem criar, evitar que situações aconteçam. Então, se você decidir sobre as medidas a serem tomadas para o cumprimento das decisões lá da CIJ, da Corte. Então, não cumpriu, o Conselho de Segurança, esse estado aqui não está querendo cumprir, vê o que pode ser feito aí. Então, quando a gente fala assim, foi encaminhado um pedido do Parlamento Europeu, igual a gente estudou, foi encaminhado um pedido do Parlamento Europeu para a ONU, para o TPI investigar crimes cometidos pelo Estado Islâmico, é o Conselho de Segurança. Então, a decisão de falar assim, tribunal, investigue os casos envolvendo os crimes cometidos pelo Estado Islâmico, é o Conselho de Segurança que tem que tomar. Então, as principais decisões, não judiciais, mas as decisões da ONU saem daí, tá? Aí vocês perguntam, professora, já teve essa manifestação para o tribunal investigar crimes cometidos pelo Estado Islâmico? Não. Onde que está preso o negócio? Lá na ONU. Onde? Dentro do Conselho de Segurança. Mas onde? Dentro do Conselho de Segurança, no P5. Qual que é a diferença dos poderes do P5 para os não permanentes?
Não é o poder de aprovação, acho que eu falei isso para vocês. O maior poder não é o de aprovar, o maior poder é o de vetar. O poder de veto é muito forte. Então, se um do P5 fala, não, ninguém vai. Não tem votação por maioria. O P5 é unânime ou não é? Se um vira e fala, se um estado vira e fala assim, não, não vai. Então, não sai. Não adianta. Dentro do P5 não é maioria. Dentro do P5 tem que ser unânime. O P5 tem que concordar com algo, o P5 não concorda com algo. É isso que sai lá de dentro. Gente que estuda muito P5, a gente quer ser um mosquitinho, às vezes, assim, só para entrar lá e ver uma reunião e o que acontece. O que não sai, coisas que saem, coisas que não saem, só para ver o que o povo está discutindo, quem que é, quem segura o negócio. Enfim. Olha o Conselho Econômico e Social que eu falei para vocês. A ONU tem um Conselho de Auxílio Econômico e Social, tem 54 membros, eles são eleitos por um período de 3 anos, tá? Ele é o órgão responsável da ONU para qualquer assunto econômico e social. Se chegou lá para a Assembleia Geral, para o secretário-geral da ONU, alguma coisa envolvendo questões econômicas e sociais, vai ser acionado o Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas. Ele pode preparar relatórios e estudos, fazer recomendações. Olha, o Estado X está numa situação de extrema pobreza, problemas sociais, necessita de intervenção assim, assim, assim. Manda uma equipe para o local para ver, elabora estudo, elabora relatório, encaminha para a Assembleia Geral, é votado, esse valor pode ser utilizado naquele estado? Ok, então nós vamos encaminhar pessoas. Então, um conselho que a gente acha que não funciona bem é um dos que mais trabalha dentro da Organização das Nações Unidas. Convoca conferências, prepara projetos sobre questões econômicas, sociais, promove o respeito aos direitos fundamentais. Está tendo violação de direito fundamental dentro do Estado, vai lá, dialoga com o chefe de Estado, vê o que está acontecendo, o que a ONU pode auxiliar naquilo ali. É o órgão que tem mais contato com os Estados, tá? E o Conselho de Segurança, são os dois, mas cada um com objetivo, cada um com seus objetivos diferentes. Negocia os acordos entre a ONU e outras organizações especializadas. O Médico Sem Fronteiras quer fazer uma missão humanitária no país X. Onde ele vai? Ele vai no Conselho Econômico e Social, apresenta o que ele quer fazer. Então, esse conselho, ele leva para a Assembleia Geral, discute a viabilidade disso, é interessante porque lá está tendo esses seguintes problemas. Então, tudo passa pelo Conselho Econômico e Social, tem que passar, porque primeiro chega para pedir para ele, né? É o conselho, ninguém vai no secretário-geral. Você que tem algum chefe de Estado que tem acesso já ao secretário-geral. A Assembleia Geral da ONU não tem um chefe da Assembleia Geral da ONU ali, são os Estados. Então, o Conselho Econômico e Social, ele funciona bem como ponte aí em relação a essas questões econômicas e sociais da Organização das Nações Unidas. A ONU também tem um secretariado, é o secretário-geral da ONU, é uma pessoa. Essa pessoa, ela é eleita, né, pela Assembleia Geral da ONU, por maioria de voto, e ele tem um mandato, essa pessoa tem um mandato de 5 anos para ser o chefe da ONU. Só que esse chefe da ONU, que se chama secretário-geral da ONU, ele tem funções administrativas. Ele não tem o poder de entrar lá na Assembleia Geral e falar, vai ser assim. Ele não tem o poder de entrar dentro do Conselho de Segurança e falar, vocês não vão fazer isso, vai ser assim. Então, ele não tem o poder de passar por cima das funções dos órgãos, porque a função dele é função administrativa, é convocar as reuniões, é falar, se pronunciar. Geralmente, ele é o porta-voz da ONU. Então, fazer reuniões com os órgãos, com todos os órgãos, para tomar conhecimento do que está acontecendo, é encaminhar para os estados os orçamentos, é cuidar do administrativo da ONU. Tem que ter alguém ali para dirigir a Organização das Nações Unidas, principalmente em relação ao administrativo. E essa pessoa se chama secretário-geral da ONU, que é eleito por maioria na votação da Assembleia, com mandato de 5 anos, tá? Ele tem um mandato de 5 anos para exercer a função de secretário-geral da ONU. Como eu já falei para vocês, o órgão judicial da ONU é a Corte Internacional de Justiça, composta por 15 juízes. Esses 15 juízes são responsáveis por julgar litígios entre estados, por violação de normas internacionais, e além de uma competência contenciosa, nós também temos uma competência consultiva, que a gente chama de
parecer jurídico, da assessoria jurídica para a Assembleia Geral da ONU e para o Conselho de Segurança. Ok. Se algum organismo internacional ou especializado precisa da CIJ, é só solicitar para a Assembleia Geral da ONU autorização para solicitar esse parecer jurídico da Corte Internacional de Justiça. Aqui nós temos um comitê de direitos humanos da ONU. Como eu falei para vocês, nesse ponto aqui eu quero fechar com vocês, essa questão do comitê. Esse comitê de direitos humanos da ONU ele é um órgão que ele nem tem sede, assim. Na verdade, são 18 membros que são nomeados pela Comissão de Direitos Humanos que fica lá em Genebra, porque a ONU ela é dividida. Ela tem órgãos nos Estados Unidos, ela tem órgãos na Suíça, ela fica, né, espalhada aí. Mas é mais desses dois, tem órgãos na Haia, na Holanda, mas mais esses locais, tá? Então, nós temos aí uma comissão de direitos humanos, e dentro dessa comissão, que é uma função muito administrativa, nós temos um local especificamente que pode receber petições de pessoas, não é de estados, de pessoas que entendem que houve uma violação de direitos humanos nos seus casos. Então, observem que parece muito, né, a Comissão Interamericana, mas a Comissão Interamericana é regional. Ela só serve para os estados do continente americano que fazem parte do sistema interamericano. Então, por exemplo, se um país da África que não faz parte de um sistema que não funciona e quer encaminhar para... Ou então, até que faz parte do sistema interamericano, do sistema europeu, que fala assim, não quero levar meu caso para um sistema regional, eu quero levar meu caso para a ONU. Então, quando a gente vê algumas pessoas falando assim, eu tive uma violação de direitos humanos, eu quero levar o meu caso para a ONU. O único lugar que essa pessoa pode levar é o Comitê de Direitos Humanos da ONU, porque não tem um tribunal de direitos humanos na Organização das Nações Unidas. Na ONU, só tem a Corte Internacional de Justiça, que pode julgar questões de direitos humanos, mas entre estados. Vítimas não podem ir. Então, se tem alguma vítima que quer, ou se intitula uma vítima, entendeu que houve uma violação de direito humano, ou então família de vítima, que quer levar o caso para a ONU, o único órgão que pode receber uma petição é o que chama-se Comitê de Direitos Humanos da ONU. A gente pensa assim, mas qual o tratado que a pessoa vai alegar que foi violado? Não pode ser a Convenção Americana, porque a Convenção Americana de Direitos Humanos faz parte do sistema interamericano. Que tratado que a pessoa vai alegar? A ONU, nós já estudamos isso. A ONU, ela é um organismo internacional que tem personalidade jurídica. Quando um organismo internacional tem personalidade jurídica, isso significa dizer que esse organismo pode fazer tratado. Ele pode publicar um tratado, como já fez. Não são todos os organismos internacionais que podem fazer um tratado. A ONU tem personalidade jurídica, é igual um Estado. O Estado brasileiro tem personalidade jurídica. Os Estados Unidos têm personalidade jurídica. A Alemanha tem personalidade jurídica. A Bélgica tem, a China tem, o Japão tem. Eles têm personalidade jurídica. Nós temos, o nosso Estado tem, as soberanias têm, as nações têm. E por isso que os estados se organizam para fazer um tratado, porque todos têm personalidade jurídica. Agora, todos os organismos internacionais têm? Não, só alguns. Aliás, raros. A ONU tem personalidade jurídica, então ela pode fazer um tratado, como ela fez. Quando nós estudamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente viu que a declaração é uma declaração, né? Não é lei internacional. Não foi a ONU que fez os pactos? Lembra dos pactos de 66? O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais são pactos de direitos humanos, porque como o povo que não podia cumprir a declaração, colocou os direitos humanos em 2 pactos. Então, foi a ONU que fez, ela pode fazer tratado. O pacto é um tratado, é um tipo de tratado. Então, dentro da Organização das Nações Unidas, o Tratado Específico de Direitos Humanos é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 66,
e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais, 66. Então, existem tratados de direitos humanos no âmbito da Organização das Nações Unidas. E se uma pessoa entende que os seus direitos humanos foram violados, ela vai buscar nesses pactos quais direitos que foram violados. Então, vamos supor o direito à vida. Está lá no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. A pessoa encaminha uma petição para o Comitê de Direitos Humanos falando que foi violado o artigo X do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Pode falar, Bruno. No caso, o exemplo que você colocou na questão avaliativa, por exemplo, que foi acontecer um crime num país e só um dos culpados foi sentenciado, né? E aí eles querem mandar para a ONU. Eu achei, pelo que você tinha falado, que então mandaria para o Conselho de Segurança para ele encaminhar para o TPI. Mas então ele teria que mandar para esse comitê? Eu não entendi a diferença. O Tribunal Penal Internacional só julga aqueles crimes de competência do Estatuto de Roma. Se eu não me engano, esse exemplo não é crime contra a humanidade, nem genocídio, nem crime de guerra, nem crime de agressão. Para a gente encaminhar um caso para o Tribunal Penal Internacional, tem que ser crime contra a humanidade, crime de genocídio, crime de guerra, crime de agressão. Um crime normal, um homicídio normal, fora desses contextos, não é de competência do TPI. Então, ali você tem duas opções. Se está bem específico que é para a ONU, não seria mandar para o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, na verdade, ele não recebe muito esse tipo de petição. Porque ele pode até receber, mas ele vai mandar para o Comitê de Direitos Humanos. Ele fala, olha, aqui o Conselho de Segurança ele não tem essa função, aqui a gente cuida muito de questão de armamentos, e encaminhar pedidos também para o Tribunal Penal Internacional, que for o seu raciocínio. Pode ser feito isso, ele vai analisar para ver se ele vai encaminhar. Geralmente não encaminha muito, não. Mas vamos supor que o que você vai ter que olhar, Bruna, é se esse crime ele se enquadra como competência do TPI, tá? Deu para compreender? Isso. Então, parece que lá não é um crime de competência do Tribunal Penal Internacional. Então, por isso que eu pus na aula avaliativa, da questão avaliativa de hoje, porque vocês teriam esse conteúdo e conseguiriam ver de uma forma mais clara esses órgãos da ONU. Existe algo de direitos humanos na ONU? Tem. Chama Comitê de Direitos Humanos. 18 membros, né, que vão analisar as questões. Ok. Tá, mas para alegar uma violação de direito humano tem que ter um tratado aqui para falar, olha, violou tal artigo. Qual que é o Tratado de Direitos Humanos da ONU? Os pactos. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais, que nós estudamos na aula de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, existe o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Aquele caso de morte, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos vai ter um direito à vida lá em algum lugar dele. Então, essa é a violação. Tá. Para onde encaminhar para a ONU? O órgão específico aqui não vai ser CIJ, que seria uma dúvida. Porque CIJ é só Estado contra Estado. Então, vai ser o Comitê de Direitos Humanos da ONU. A pessoa optou por encaminhar para a ONU. Ok. Chegou no Comitê de Direitos Humanos da ONU. O Brasil ratificou o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos? Ratificou, os dois, em 92. O negócio é de 66, o Brasil ratificou em 92. Então, ok, o Brasil pode invocar a violação, né? Tem validade aqui no Brasil. Agora, o sistema de peticionamento é em outro protocolo, que se chama Protocolo Facultativo. Vou escrever aqui para vocês um nome, até para a gente finalizar a aula, que já está quase no fim. Protocolo facultativo. É como se fosse uma adicional do pacto. Lembra que a Convenção Americana de Direitos Humanos existe ela e um protocolo adicional que chama Protocolo de São Salvador? É como se fosse uma adicional ali do tratado. Então, o que acontece? O protocolo facultativo,
ele é o protocolo ligado ao Pacto Internacional dos Direitos Civis, é outro tratado. Ele é ligado ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, mas ele trata só do sistema de peticionamento. Qualquer pessoa poderá encaminhar petições para o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, isso. Isso não está no pacto. O pacto tem os direitos. Esse sistema de peticionamento está num tratado que se chama Protocolo Facultativo. O que acontece? É o ponto que eu quero fechar a aula. Povo, pode encaminhar, tá, Bruna? A resposta vai ser essa, até a Bruna colocou a questão, até fazendo um estudo. Se acontecer um problema num determinado país, e esse país faz parte da Organização das Nações Unidas, ratificou o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, então, essa pessoa, né, qualquer pessoa pode fazer esse encaminhamento para a ONU. Para onde que isso vai na ONU? Vai para o Comitê de Direitos Humanos, porque existe um órgão específico de direitos humanos. Não é bem um tribunal, mas tem um órgão. Como não é tribunal, não vai sair de lá uma decisão, vai sair uma recomendação, tá? Porque ela tem uma função administrativa. Aí o que acontece? Não basta só ter ratificado o pacto, tem que ter ratificado o protocolo facultativo, porque o que adianta a gente fazer parte de ter uma lei internacional que prevê os direitos, mas não tem a lei internacional, não ratificou o sistema de peticionamento. Então, o que aconteceu? Quando o protocolo saiu, a maioria dos países foram lá e ratificaram também. Não, a gente quer ter o poder peticionar perante o comitê. Ok. O que o Brasil me faz? O Brasil foi lá, manifestou a vontade de ratificar o protocolo facultativo. O processo começou de ratificação, foi feito. Vocês vão ver na aula de Direito Internacional que o processo de ratificação é bem burocrático. Então, publica primeiro um decreto do Congresso e, no final, o decreto do Executivo para ter validade dentro do Brasil. Então, ele cumpriu todas as etapas para fazer parte do protocolo facultativo. O que faltou? O Brasil não publicou aqui dentro o decreto do Executivo. É como se ele nadasse o oceano inteiro. E na hora de chegar na praia, ele está agarrado lá, faltando 3 passos para chegar na areia. Ele não promulgou internamente o protocolo facultativo. Então, toda vez que uma pessoa um brasileiro leva um caso para o Comitê de Direitos Humanos, eles recebem, eles até analisam, eles até dizem se houve ou não violação, porque é a função do comitê. Agora, a questão é, quando vem a recomendação, vem a seguinte pergunta, o ponto de interrogação. O Brasil é obrigado a cumprir essa recomendação aí do Comitê de Direitos Humanos? Aconteceu isso em 2018, num caso de um ex-presidente que entendeu que houve uma violação de direitos humanos em relação a alguns processos, encaminhou o caso dele para o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Lá no Comitê de Direitos Humanos da ONU, uma mulher que é membro do comitê entendeu que houve, o trem estourou no Brasil, ONU entende que houve violação de direitos humanos, vocês vão lembrar disso. Chegou no Brasil a recomendação. Cumpre ou não cumpre? Cumpre ou não cumpre? É vinculante? Vincula o Brasil? O negócio foi parar no Supremo. Lá no Supremo, claro que alguns ministros com questão, deixou a questão política falar, quem fez a análise jurídica aqui, a gente está fazendo análise jurídica, nada político, quem fez a análise jurídica mostrou, falou, não tem como isso aqui ter obrigatoriedade dentro do Brasil. Por quê? Porque o Brasil simplesmente, ele não publicou, ele publicou o decreto legislativo, só que ele não publicou, não promulgou o decreto do executivo. Então, esse protocolo facultativo, que é o sistema de peticionamento, não tem validade aqui no Brasil, porque por uma falha do próprio país. Se o protocolo facultativo tivesse sido ratificado na sua completude, aí sim teria uma força mais vinculante. É claro que é recomendação, mas mesmo assim a recomendação teria uma força mais vinculante. Por que o Estado brasileiro não está obrigado a cumprir essa recomendação? Por uma própria falha do Estado brasileiro. Não promulgou o último decreto que faltava para esse protocolo facultativo ter validade. Então, Bruno, o que acontece, todos vocês aqui, para a gente poder fechar? Como existe essa pequena... Não foi sanada ainda, tá?
Os casos podem até ser levados para o comitê, caso envolvendo o Brasil, podem ser levados, vai ter uma análise, vai ter uma recomendação, a questão vai voltar aqui para o Brasil, só que vai ficar sendo questionado. Espera aí, nós somos obrigados ou não? Porque o da Comissão Interamericana é obrigado, ratificou. Nós somos obrigados ou não? Não, peraí, não. Por quê? Porque o Brasil não completou o processo de ratificação do protocolo facultativo. Tem uma falha jurídica aqui. Isso pode ser contestado aqui dentro. Então, um ponto, infelizmente, que precisa ser sanado, tá? Então, fica aí essa questãozinha, esse probleminha que ainda precisa ser sanado para que tenha realmente toda uma efetividade esse Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Deu para compreender? Que esse finalzinho aqui pode ser que tenha ficado uma dúvida, um pouquinho mais complexo. Deu para compreender? Deu? Que bom. Então, olha só. Existe um comitê de direitos humanos da Organização das Nações Unidas. Não é um tribunal, é um comitê. Então, dá recomendações. O tratado que vocês vão alegar violação do direito é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, porque são os tratados da ONU de Direitos Humanos, os principais, tá? Então, vocês alegam, por exemplo, no caso que eu coloquei para vocês, direito à vida. E outros lá, dever de investigar, vai estar no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Qual que é o órgão da ONU? É o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Ok. Pode encaminhar? Pode, vai encaminhar. Vai ser analisado? Vai. Vai sair uma recomendação? Vai. Vai vir para o Brasil? Vai. É na hora de chegar aqui. Que aí já não é nem a questão mesmo. A questão é encaminhar para o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Ok, é isso. Alegando alguma violação, olha lá o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, pega os artigos. Vocês vão achar os artigos ali, é bem completo. Porque o Brasil ratificou, esse está ok. Agora, na prática agora, tá? Esquecendo agora a questão na prática. A recomendação vai voltar para o Brasil. Vai começar a discussão de novo. Toda vez que tem uma recomendação do comitê, vira confusão aqui dentro. O negócio para no Supremo, porque é o Supremo que tem que decidir se tem força obrigatória ou não. E lá dentro já está bem pacificado. Enquanto o Brasil não concluir o processo de ratificação do protocolo, não tem como ser obrigatório. Não tem como. É um problema jurídico que existe no processo de ratificação do protocolo, que é o protocolo do sistema de peticionamento. Então, na hora que ele concluir, vocês vão encontrar um decreto publicado, um decreto legislativo. O último não foi. É como eu falei para vocês, atravessou o oceano inteiro, faltando 3 passos para chegar na areia, faltando só isso. Está lá, pendente, para ser resolvida essa questão dos direitos humanos envolvendo o Brasil na ONU, tá? No Comitê de Direitos Humanos da ONU. Então, tem uma falhazinha jurídica que pode ser contestada aqui dentro, essa obrigatoriedade ou não de se cumprir uma recomendação do Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, ok? Ok, gente? Tranquilo? Vocês têm aula agora, né? Acho que foi mais um pouquinho, mas pelo menos a gente fechou a ONU. Tá. Bruna, deu para compreender agora a questão, né? Lá. O que você tem que olhar não é só para onde mandar, tem que ver se quer mandar para o TPI. Esse crime é de competência do TPI, tem que ver isso também, tá? Então, sempre você vai se pautar nisso aí também. Pessoal, é isso. Boa semana para vocês. Boa restinho de aula aí, né? Vocês têm mais uma aula, boa próxima aula. E semana vem semana de prova, a prova vai estar lá disponibilizada nos moldes que foi passado para vocês. Doendo a coluna. Qualquer dúvida que vocês tiverem, falem comigo até antes da prova, tá? Qualquer dúvida aí na hora que for fazer alguma atividade, acho que tem poucas, acho que eu coloquei só 2 para essa prova, não foi? Professora, eu ia te perguntar isso agora. Se você vai passar mais alguma coisa para ser nota dessa segunda VA. Tem 2? Parece que eu só tem uma, não? Eu acho que só tem uma. Só tem uma? Era para ter 2 lá. Não, então eu vou fazer assim, eu vou dar uma olhadinha, porque são 2. Mas não preocupa com o prazo, tá? Vocês não precisam fazer isso na próxima semana.
Eu vou dar uma olhadinha, porque é para ser duas. Eu achei que eu tinha colocado uma na primeira aula de TPI. Não teve, não? Se alguém tá lembrando aí? Parece que tinha que ter uma questão de TPI lá no AVA. Eu vou dar uma olhada. Tem que ter duas, tá, Bruno? Pessoal, tem que ter duas. Tem que ter uma de TPI. Tem que ver, às vezes eu coloquei. Não sei se eu coloquei. Será que eu coloquei isso no ciclo 1? Só se eu coloquei lá. Eu vou dar uma olhada. Tem que ter duas, tá? Uma questão de TPI e uma questão de ONU. Se não tiver, se tiver no ciclo 1, eu aviso lá para representante onde está. Se não tiver, eu vou dizer onde eu coloquei, tá? Qual semana que eu coloquei, porque são duas. Não preocupem em fazer isso na próxima semana. Vocês podem colocar a resposta lá, façam as provas. Preocupem em fazer as provas. Tem uma já, era para ter duas, vou ver onde está isso. Tem que ter uma de TPI. Eu vou colocar e aí vocês vão fazer para outra semana, porque eu vou tirar o relatório de notas na outra semana e eu tiro lá. Preocupem em fazer a prova, ok? Aí eu aviso para a representante qual, se não tiver. Se tiver, eu falo onde está. Se não tiver, qual semana que eu coloquei. Uma questão de Tribunal Penal Internacional, para vocês responderem. Só um, tá? É só para a gente ter uma de cada conteúdo, ok? Beleza. Então, prova, TPI e ONU. Gente, boa semana de prova. E qualquer dúvida é só falar comigo. Tá bom? Obrigada, obrigada, Rosana, obrigada pela presença, obrigada, Vitor, para você também, tá? Bom final de semana. Obrigada, Vitor, pela presença na aula. Para você também.